querendo dizer mais uma vez, né, que o mesmo parlamento que facilita a entrada de agrotóxico, que silenciosamente envenena a nossa comida, nosso alimento, é o mesmo parlamento que criminaliza uma planta medicinal que já trata no Brasil mais de 700 mil pessoas, né? Só nesse ano, mais de 700 milhões de reais foram movimentados graças ao uso medicinal e terapêutico da cannabis. E esse dinheiro está saindo do Brasil para gerar emprego e renda em outros países. Então, a gente quer uma regulamentação já, também queremos a liberdade dessa planta, reparação social e que avance rápido, deputado, porque, né, Margarete está aqui, muitos ativistas, há mais de 10 anos esse debate e a gente não vê avançar. Eu sou mãe da Sofia, que me trouxe para essa luta. E em 2013 a gente descobre logo em seguida que plantar e fazer o remédio dela era melhor do que importar e passar tudo que as outras pessoas passavam. Ficamos com muita visibilidade nas mídias e nós plantávamos, não escondíamos de ninguém, distribuíamos o que sobrava do remédio da Sofia, ensinávamos outras pessoas a plantar. E hoje a gente toca, eu e meu marido, a gente coordena uma associação que tem 8 mil associados, 70 funcionários. Então, gera riqueza para um município do Rio de Janeiro chamado Pati de Alferes. Então, só que assim, para o Estado, eu sou, pela letra fria da lei, traficante. Eu sempre fui uma criminosa. Então, vocês estão diante de uma criminosa, de uma traficante, pela letra, né, fria da lei. E a gente, nesses 10 anos, a gente ficou muito perdido, né? A militância, me tornei uma ativista. A gente ficou muito perdido, querendo mostrar para o Estado, né, o quão bacana era o trabalho que a gente estava fazendo. Então, a gente foi para o judiciário, quantas e quantas audiências públicas nós viemos aqui, batendo na porta da Anvisa, inclusive. Então, assim, essa é a pessoa que vos fala, Chico, deputado. E eu queria só... Eu não sei se todo mundo sabe, eu acho que o senhor não sabe. Hoje em dia existem 3 formas de acesso para medicamentos à base de cannabis no Brasil. Existe a galera dos importados, que tem uma RDC da Anvisa 660. Existe a galera que tem medicamento na farmácia, que é a galera que tem uma RDC, que é a 327. E as associações, que não tem absolutamente nenhuma regulamentação. Então, as associações que é desse lugar que eu falo com vocês, atende cerca de 180 mil famílias no Brasil inteiro, gera riqueza e desonera o SUS, inclusive, e não é reconhecida pelo Estado como uma atividade. Nós, para o Estado, estamos num crime. A única associação que teve o trânsito em julgado pelo judiciário foi a Abrace, que a advogada deles está ali, se depois, né, pode explicar um pouco mais, que fizeram um acordo nos autos do processo para cumprir as regras da indústria farmacêutica, que é a 327. Então, assim, hoje, por exemplo, só para dar um exemplo de como a gente desonera o SUS, os pacientes que chegam para as associações que não podem pagar, as associações, elas incluem esses pacientes num programa de isenção e grande parte desses pacientes tem medicamento, tendo ou não dinheiro. E são muitos. Só na Abraço, quando eu fui visitar lá em João Pessoa, eles tinham 3 pessoas que só faziam isso, só atendia a gratuidade. Hoje, a APEP tem, a Flor da Vida tem, Maria Flor tem, é um número muito grande de pacientes que a gente atende. Ao contrário disso, deputado, as 2 outras formas de acesso de medicamentos no Brasil, que é a 660-327, eu estava esse fim de semana num evento de 1.500 médicos de cannabis, lá em Campinas, e alguns médicos vieram até mim falar que essa galera, quando oferece medicamentos, já oferece advogado junto para judicializar contra o Estado. E a gente tem, então, a conhecida omissão do Estado e das empresas, desde a fundação da Flor da Vida ou até antes, dos valores dos medicamentos que é colocado da cannabis até hoje disponível para o povo brasileiro. E eu vi muita gente falando aqui hoje sobre a parte econômica, e eu vou trazer um pouco dessa parte também dos trabalhos das associações,
porque acho que quem acompanha a LESP lá em São Paulo viu que a gente tem uma lei aprovada para fornecimento de cannabis pelo SUS, pelo deputado Caio França, e acho que alguém falou também que são 29, parece, leis que já estão pipocando aí pelos estados. Porém, a gente teve uma notícia também, pela Folha de São Paulo, pelos companheiros da Mídia Ninja também, falando sobre o quanto que São Paulo gastou com judicializações nesse ano, nesse semestre passado, se eu não me engano, né? São 23 milhões de reais para atender 840 pessoas. Eu vou trazer um número só da Flor da Vida aqui, que hoje a gente atende 4 mil pessoas de graça, sem nenhum apoio do governo. A gente tem os companheiros da Maria Flor que fazem um trabalho da mesma forma. Então, eu vou repetir, o Estado gastou 23 milhões esse ano de São Paulo para atender 800 pessoas. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, sem nenhum investimento, e atendemos 4 mil de graça. Mais 4 mil ali, mais 3 mil ali, mais 4 mil na Margarete. E isso eu estou falando só do acesso. A gente tem também, eu sou de Franca, quem conhece, estamos perto de Ribeirão Preto, e máximo respeito pela USP, por seus pesquisadores, mas eles receberam milhões também, perto de 180 milhões, para fazer uma pesquisa para a dor, que colocou ali o remédio Pratidonaduz na farmácia, e a gente está ao lado ali, se eu não me engano, essa pesquisa foi com um pouco mais de 12 pessoas, com mais placebo e mais dor, e a gente hoje trata quase 3 mil pessoas para dor. Então, os estudos científicos não estão levando em conta também a nossa experiência social, que hoje já é muito consolidada. E então é um apelo mesmo, porque a gente estava aqui há pouco em Brasília, junto com a Anvisa, com a Meiruzi, que é uma das diretoras, suplicando para que a gente faça uma pesquisa com a faculdade da Unesp de Araraquara, que é a segunda faculdade de farmácia do Brasil, que tem mais de 40 cromatógrafos lá. E a gente foi negado, apesar de ser publicado no Diário Oficial da União, o reitor assinado, e a Anvisa não deixou a gente transportar as plantas 180 quilômetros de Franca até Araraquara, mas autorizou trazer do Paraguai. Então a gente está assim, uma luta que o Judiciário comprou e que agora a gente tem o privilégio de estar pautando aqui no Legislativo, mas não dá mais para esperar. A gente não vem agora, como a Margarete disse, de um congresso com 1.500 médicos, muitos estrangeiros falando que as plantas brasileiras, então o fitoterápico, as plantas, muito também o THC, é realmente uma revolução na medicina. Então não tem como mais a gente olhar para os pacientes das associações que passam de 100 mil e não ver o quanto que pode ser impactante esse recurso que o Estado está sendo gasto, né? Um dado que a Fernanda trouxe também e que a gente vê na prática é o quanto que desonera o atendimento do SUS, né? Porque quem usa cannabis, você mira uma coisa e acerta um monte de outras coisas. Você melhora a dor, você melhora a pressão, você melhora... Então, se a gente for colocar no papel a função social econômica que as associações hoje têm, e não tem nenhum reconhecimento, nenhum mesmo, porque em 2019, a gente, quando a Anvisa lançou a consulta pública, a maioria das associações aqui já existia, já atendia milhares de pacientes, e o resultado da consulta foi que a gente deveria importar o insumo e diluir aqui. A gente tem uma epidemia de autismo, nascendo aí quase 30 crianças, para cada 30, 25, esse número é dos Estados Unidos, talvez aqui seja maior, um autista, que a gente sabe muito que eles não podem com agrotóxicos, com os remédios químicos, com o metal pesado, e a gente está trazendo esses remédios para tratar.